presente trabalho trata sobre a territorialização digital da Vargem Grande, e a disciplina é Atenção à Saúde 3. As estudantes são Amanda, Heloísa, Isabela, Jamile e Luana. O território em que vivemos, junto com a ação humana, afeta diretamente nosso estilo de vida, principalmente em relação ao atendimento das necessidades humanas do dia a dia. É importante que um bairro apresente o acesso aos serviços para toda a população residente, sem exceções, que possua saneamento básico, grupos de apoio, um centro de saúde capaz de atender às demandas da população, serviços de transporte público, educação, lazer e entre outros. O território que analisamos e estudamos é o bairro Vargem Grande, e essas são algumas fotos tiradas por um dos moradores do bairro. Nesse slide é possível visualizar a delimitação do território do bairro da Vargem Grande. Aspectos ambientais. O bairro Vargem Grande é localizado no norte da ilha de Florianópolis e apresenta uma extensa área verde e muitas casas, não havendo muitos edifícios. A maioria dos domicílios são casas que possuem terrenos e não existe tanta distância entre a maioria delas. As demais casas possuem terrenos maiores. As ruas são pavimentadas. Algumas áreas do bairro não possuem calçamento ou possuem calçamento precário, principalmente para chegar no centro de saúde do bairro, que só tem uma calçada na frente dele, sendo inacessível para moradores que não possuem carros ou com deficiências físicas. No bairro não há ciclovias. Entre os aspectos ambientais, podemos citar a Ecovila São José, que fica no bairro Vargem Grande. Ela foi fundada em 1996 e é responsável por organizar trabalhos voluntários para a expansão da educação ambiental e seu movimento. Agora eu vou citar algumas das estratégias utilizadas na Ecovila, como a utilização do lixo orgânico como adubo, por meio da compostagem, produzindo alimentos de forma sustentável, o uso de fezes como adubo e o uso do fogo para aquecer a água da residência da Ecovila. No bairro existe a represa do Morro da Cachoeira, uma área preservada na qual há uma trilha de acesso público para a cachoeira, e também o Morro do Bom Jesus. Sobre os aspectos sanitários, o saneamento básico é de suma importância para a manutenção da saúde e bem-estar da população, e há uma grande deficiência do mesmo no bairro de Vargem Grande. O fato do bairro ter muitos terrenos baldios, há acúmulo de lixo em determinadas áreas pelo descarte inadequado dos moradores. Há também o despojamento de esgoto em um rio, do qual encontra-se poluído, e também há construções irregulares. Aspectos sociais e estruturais. No bairro da Vargem Grande, há 3 escolas: Escola Dinâmica, com ensino particular, EBM Albertina Madalena Dias, Escola Municipal Escola dos Sonhos, particular. Além disso, possui uma creche, a qual no momento está temporariamente fechada. Em relação ao acesso aos ônibus, há 17 pontos de ônibus no bairro. E em uma possível rota a ser realizada do centro de Florianópolis até Vargem Grande, há necessidade de utilizar 2 ônibus, em um tempo estimado de 1 hora e 20 minutos. O bairro possui áreas públicas e privativas de lazer e prática de atividade física, que são 5 pontos, como o Pedal Bike Floripa e campo de futebol. Na Vargem Grande, há uma boa distribuição de supermercados, os quais ficam em locais próximos às residências, totalizando 5 estabelecimentos. A respeito do comércio de alimentos, a região conta com muitos locais, principalmente de hamburguerias e docerias. Eles se localizam próximos uns dos outros e há 10 comércios. E para finalizar os aspectos sociais e estruturais, a região conta com 9 centros religiosos, os quais são de diferentes religiões. O Centro de Saúde da Vargem Grande é voltado principalmente para a prevenção,
com acesso de consultas médicas, acesso à enfermagem e oferecimento de grupos de apoio para os moradores do bairro. Consta também com a presença de um grupo de multiajuda, com profissionais de diversas áreas da saúde que ensinam hábitos relacionados à saúde que possam ser aplicados no cotidiano dos residentes, melhorando o estilo de vida deles. O centro de saúde encontra-se afastado do centro residencial do bairro. Outros serviços que encontramos no bairro é a presença de 2 farmácias comerciais. Elas se encontram localizadas no centro do bairro, perto da área residencial. Apresenta também uma clínica de fisioterapia e um estúdio de pilates com a localização próxima de uma das farmácias. Há a presença também de uma clínica veterinária no bairro. Realizamos uma conversa e fizemos algumas perguntas para um morador do bairro, na qual é possível notar a visão e perspecção de quem lá vive. Uma das perguntas foi o quanto o morador gostava de morar na Vargem Grande. Ele deu nota 9, por motivos de falta de creches, ciclovias, falta de sinalização, falta de abrigo nos pontos de ônibus. Contudo, é um bairro bem localizado, próximo à natureza, segundo o morador. Outra pergunta foi sobre as condições de moradia do bairro, se eram ideais, se existiam casas com moradias precárias. Segundo o morador, existem lugares mais precários onde há construções irregulares próximos a uma favela. Contudo, há também moradias com condições adequadas. Outra pergunta foi sobre a falta de hospitais, clínicas médicas no bairro. O morador disse que isso não é um ponto negativo e não faz falta. O centro de saúde supre bem as necessidades do bairro e existe uma UPA Norte que fica próximo da Vargem Grande. Foi questionado também para o morador se existem áreas de lazer pública no bairro. Ele afirma que não, que apenas tem uma academia pública com aparelhos quebrados, faltando infraestrutura nesse aspecto. Ainda conversando com o morador, questionamos se ele considera que o calçamento do bairro é ideal. E ele afirma que não, que existem muitos lugares do bairro que não possuem calçamento e que existem postes em lugares impróprios, que dificultam a sinalização para deficientes visuais. Mas em termos de asfalto, são muito bons. Sobre a ciclovia, questionamos se ele sente falta de uma ciclovia no bairro, pois o mesmo não possui. E ele fala que sim, que a bicicleta é um meio de transporte bastante usado pelos moradores do bairro, seja para ir no mercado ou até mesmo no posto de saúde. Sobre o centro de saúde, o morador disse que frequentou poucas vezes, mas que considera que os atendimentos foram muito bons e que o único ponto negativo é a fila de espera para o atendimento, sendo por ordem de chegada ou por distribuição de fichas. Observamos no nosso trabalho que o centro de saúde localiza-se afastado das casas. Entretanto, o morador afirma que não atrapalha, que acredita que, apesar de ser afastado das casas, o postinho seja bem localizado e tem facilidade de acesso pelo transporte público. Por último, questionamos para o morador qual meio de locomoção ele utiliza para ir até o centro de saúde. Perguntamos também se ele considera que a falta de calçamento até o centro de saúde é um fator que dificulta o acesso ao mesmo. Ele responde que para ir ao centro de saúde faz uso da bicicleta e que tem lugar para guardar ela. E sobre a falta de calçamento até o centro de saúde, ele responde que para mim não é um problema, que vai de bike pelo cantinho da rua, mas que certamente para cadeirantes ou idosos seria um problema.